E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, os vales na vida do crente. Nosso texto para essa mensagem é provavelmente a passagem mais conhecida de toda a Bíblia. Na verdade, eu me lembro quando eu era um estudante que todo mundo tinha que memorizar essa passagem. E geralmente, você ouvirá essa passagem lida em quase todos os funerais. Muitas vezes é lida ao lado da cama de alguém que está muito, muito doente. Tenho certeza que muitos de nós lemos histórias de homens em guerra que, em momentos de grande medo, tiraram do bolso seu pequeno Novo Testamento, no final do qual estavam os Salmos, e eles começaram a ler por medo, desejando coragem e a presença de Deus para ler. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então vamos abrir no Salmo 23. Quero que leiamos esse salmo, há uma frase em particular para enfatizar que eu quero que lidemos, e o título desta mensagem é Os Vales na Vida do Crente. Os vales na vida do crente e, se tivéssemos a mesma versão, poderíamos nos levantar e leríamos juntos, mas já que temos muitas diferentes, provavelmente não faria muito sentido. Então, começando no verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, enquanto pensamos nesse salmo em particular, quero que você abra, por favor, no versículo 4, e note o que ele diz nesse verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Muitas vezes, na Bíblia, vales são indicações ou símbolos de tempos de dificuldade, lutas, provação, sofrimento e dor. E eu quero que olhemos para essa mensagem à luz desse título, e é Os Vales na Vida do Crente. Quero dizer três coisas, principalmente. A primeira é esta, que as experiências do vale são inevitáveis na vida de cada um crente. Experiências no vale são inevitáveis na vida de todo crente. Por exemplo, pode ser por causa de finanças, ou pode ser pela família, pode ser por causa da saúde, por causa da vocação, seja lá o que for. Não existe tal coisa de viver nesta vida sem passar pelos vales. Uma das razões para isso é por causa do resultado final desses vales que falaremos mais tarde. Nós vivemos em um mundo de pecado e de maldade. Há duas forças lutando entre si. São elas as forças da justiça e as forças do mal. De igual modo, há situações e circunstâncias na vida que nos empurram muitas vezes para essas experiências de vale. Então, quando eu penso sobre isso, uma das coisas que eu quero mencionar aqui e discutir é o fato que há razões e por que é que acabamos passando por vales. E se você é sábio esta manhã, vai pegar uma caneta e um pedaço de papel para você não perder isso. Porque vou te dizer, se está sentado aqui hoje dizendo, eu nunca vou passar por um desses, então, meu amigo, se prepare. Porque não existe tal coisa de subir uma montanha sem passar pelo vale. Há vales em nossas vidas, há vales por muitas razões. Então, vamos falar primeiramente por que passamos por esses tempos difíceis, tempos tão dolorosos, tão angustiantes, e então, inacreditavelmente, nos fazendo nos sentir tão indefesos. Bem, uma das razões é esta, e é que a ovelha se desvia para longe do pastor. Por exemplo, se a ovelha se desvia para longe do pastor, ela vai se desviar para lugares errados. Então, quando escolhemos desobedecer a Deus, escolhemos transgredir sua lei, violar seu princípio, o que acontece é, nós acabamos no vale. Então, uma das razões por que chegamos lá é que chegamos lá por nossas próprias decisões. Uma segunda razão pela qual podemos acabar num vale é por causa das ações de alguma pessoa ou de alguém mais.
Por exemplo, um amigo me disse essa semana, estava contando sobre sua vocação, estava fazendo seu trabalho, era fiel, respeitado, nesta particular vocação, fazendo um bom trabalho, por causa de sua convicção, por causa de... sentia que tinha que ter uma posição de onde ele estava, do que ele podia e não podia fazer. O demitiram desse jeito, sem aviso. Então, de repente, ele se encontrou em um vale e tinha uma família para cuidar, sem emprego e sem renda. Então, muitas vezes é por causa das decisões ou ações de outra pessoa. E há uma terceira razão por que entramos no vale e é porque o pastor nos leva até o vale. Entende? A razão pela qual nós passamos por vales nem sempre é por causa do que fazemos ou de que outra pessoa faz. Às vezes é o desígnio de Deus para nossas vidas. Agora, como resultado disso, o que ele faz? Ele nos leva a um lugar e nos guia da maneira que ele deseja para nos levar aonde quer que estejamos. Por exemplo, observe isso. Há duas maneiras de eu ir deste lado da plataforma para o outro. Um caminho é o caminho que a maioria de nós gostaria de seguir na vida. Quando vemos uma dificuldade, o que gostaríamos de fazer é de andar ao redor da dor, da ferida, do sofrimento e da provação e da tribulação e da rejeição e chegar lá. Esse é um caminho. E você pode chegar lá dessa maneira às vezes. Mas às vezes, o bom pastor, como a Bíblia o chama, está nos guiando. Eis o que ele faz. Ele sabe que poderia nos levar por esse caminho. Não é um problema para ele. Ele sabe que é um caminho naquela direção, mas entende? O que ele tem em mente é um propósito aqui para a nossa vida. E porque esse propósito é tão claro e esse destino é tão claro para ele, ele escolhe. Deus, em sua graça, bondade, amor, escolhe não nos guiar para o caminho fácil, mas nos levar direto ao vale de dificuldade, adversidade, provação, dor e intenso sofrimento como nunca experimentamos antes. Chegamos ao mesmo lugar, mas este é o caminho mais difícil. Às vezes é um vale escuro e traiçoeiro. Observe o que ele diz. Ele disse vale de sombra, morte, medo e mal. Essas coisas indicam algo sobre a dificuldade desse vale. Às vezes, estamos no vale porque Deus, em sua sabedoria, escolhe nos levar pelo caminho mais difícil para chegar ao destino para o qual Ele nos quer. Então, quando Ele diz aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, quero que você lembre também o que Ele diz nessa passagem. Se observar duas coisas aqui, às vezes o que Deus diz e o que Ele não diz é tão poderoso quanto o que Ele diz. Veja o versículo. Ele não diz isso. Ele não diz, ainda que talvez eu andasse pelo vale, ainda que eu talvez, não, ainda que eu ande, porque amigo é inevitável. Passar pelos vales é completamente inevitável na vida de cada pessoa. Tem mais uma coisa que ele não diz. Ele não diz, ainda que ainda que eu corra, me apresse e corra pelo vale. Assim que eu gosto de passar. Quero passar bem rápido. Na verdade, eu gostaria de colocar uma venda nos olhos e correr por ele bem rápido, não ouvir nada, não ver nada, apenas dizer, me ajuda a atravessar, meu Deus. Sabe o que ele diz? Ainda que eu, o quê? Ande pelo vale. Não talvez, possivelmente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, quando ele faz essa afirmação, o que ele está dizendo é isso. Vai acontecer. E não há como escapar disso. Às vezes tentamos, mas não há como. Então, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Ele está dando a nós a parte mais importante de toda essa passagem. Essa é a parte mais importante. Porque se pensar nisso por um momento, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilha. E ele diz, me faz deitar em verdes pastos, águas tranquilas. Restaura nossa alma, nos guia no caminho da justiça e quer saber. Suponha que você leia todo esse salmo e fala sobre preparar uma mesa diante de nós. Unge a cabeça com óleo, o cálice transbordando. Suponha que deixasse de fora essa parte. Tu estás comigo. Se deixasse de fora essa parte, o coração deste salmo estaria faltando. Porque é disso que se trata esse salmo. É um salmo de conforto, de segurança e de nos lembrar que passaremos por experiências da vida que são tão difíceis, dolorosas e duras, que a única coisa que temos é Deus. E que você tem que perguntar é, Pai, qual o seu objetivo com esse vale na minha vida? E Pai, como devo reagir ao passar por esses vales? Essas são as duas perguntas mais sábias a se fazer. Número 1,
Pai, qual o seu objetivo? Número 2, Senhor, como devo reagir ao passar por esse vale? Então, a primeira coisa que deve notar aqui é que passar pelo vale é absolutamente inevitável na vida de cada pessoa, não importa a idade que você tenha. Qualquer dia vai passar por ele, não importa quão rico ou pobre seja, quão educado ou não educado, o seu status na vida. Passar pelos vales, adversidades, provações, sofrimentos e dor, isso sempre vai ser tempos e estações em nossa vida. A segunda coisa que eu quero que observe, é muito evidente aqui, é isso. E é que passar por um vale são momentos dolorosos da vida. Não estamos falando sobre pequenas dores, machucados aqui e ali, estamos falando do tipo de dor intensa, que é indescritível. Estamos falando do tipo de dor que não se pode descrever para alguém. Estamos falando do tipo de desesperança e desamparo, que palavras não podem expressar. Vales profundos e escuros, que ele muitas vezes nos conduz. Então, estamos falando de um grau de angústia que é muito mais do que apenas um pouco de angústia. Um grau profundo de tensão. E sentindo isso em todo o seu corpo físico, bem como em sua emoção. E seu espírito, tudo dentro de você é testado, ou seja, parece haver algum tipo de invasão incrível do seu ser mais íntimo, do seu espírito mais íntimo, a parte mais profunda em você. E quando você chora, você não chora por seus olhos, você chora pelo seu espírito no mais profundo. Há uma dor que é indescritível em algumas caminhadas do vale. Agora, o que eu quero compartilhar nesse ponto é muito importante. Você me ouve dizer muitas vezes, se você vai vir à igreja e vai passar 35, 40, 50 minutos ouvindo o sermão, é tolice se sentar aqui e passar tanto tempo ouvindo um sermão e ir embora sem nada para levar com você. Você não virá a este lugar e ouça 45 minutos de uma mensagem sem algo que não enriqueça sua alma, aprofunde sua relação com Deus e o desafio, isso eu sei. Agora, se você leva isso ou não, é uma outra coisa. E é por isso que eu digo, se uma mensagem vale a pena ouvir, vale a pena anotar. Aquelas áreas da mensagem que se relaciona com sua vida ou de outra pessoa, ou algo que você sente que você precisa. Vou te dar um exemplo. Sabe por que entram em pânico no vale? Eis a razão. A razão por que entram em pânico no vale, e a razão por que perdem tudo, é porque elas entram nos profundos e escuros vales da vida sem uma teologia bíblica básica. Toda sua experiência bíblica é exagerada. Louvando ao Senhor é tudo emoção. Se eu sinto, Ele está lá. Se não o sinto, Ele não está. E é louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por aquilo. Sou a favor. Creio em adorá-lo, em louvá-lo. Com certeza eu creio. Mas, meu amigo, se sua vida cristã é só uma questão de emoção, e você ouve os sermões e simplesmente sai esperando que se lembre de algo, talvez. Ou as mensagens te fazem sentir bem. Não desafiam você. Não enriquecem sua mente, desafiam sua mente, te fazem pensar. E te fazem querer aplicar essas mensagens em sua vida. E você tira um tempo de anotá-las. E para poder aplicá-las à sua vida e procurar por experiências na vida que irão te ajudar a aplicar esses princípios. E posso te dizer, quando você passa pelo vale e você não tem uma teologia básica para viver, você vai entrar em pânico. Você vai olhar para o mundo procurando algo. Ouça, eis o que vai fazer. Mais que provável, você vai encontrar um conselho insensato ou ímpio, e o que isso vai fazer é aprofundar o seu vale e prolongar a sua caminhada nesse vale. E é por isso que é tão importante você anotar os princípios. Anote aquelas coisas significativas, que essas experiências são inevitáveis na vida de cada pessoa e por que chegamos ao vale, como nós devemos reagir e como não devemos. A coisa mais sábia a fazer é entrar neste livro, lê-lo, orar sobre ele, ouvir as mensagens dos servos de Deus, desde que estejam de acordo com o livro. Ouça as mensagens dos servos de Deus, anote as verdades, aplique ao coração. Olhe como está sendo aplicada na vida dos outros, observe as consequências da desobediência. Essas são as coisas que te dão firmeza quando você entra em um vale. O Senhor Jesus Cristo vai segurar sua mão a cada passo no caminho e continuar te lembrando, porque você lembra o que ele disse que enviaria o Espírito Santo para que ele traria à nossa memória as coisas que ele quer que lembremos, que você e eu podemos aplicar ao coração, as verdades básicas que são âncoras e nos firmam, e nos mantém firmes, sólidos e estáveis nos momentos mais difíceis e tentadores da caminhada cristã. Bem, uma terceira coisa que eu quero que note aqui sobre experiências do vale. Primeiramente, dizemos que são totalmente essenciais, vão fazer parte da nossa vida, são inevitáveis. Segundo lugar, são dolorosas. Terceiro, são proveitosas.
Experiências do vale são proveitosas em nossas vidas. Isso não quer dizer que porque são proveitosas, não serão dolorosas. Sim, haverá dor, mesmo elas sendo proveitosas. A dor e o grau de dor podem ser os mesmos, mas são proveitosas por várias razões. A primeira, são momentos de descoberta para nós. Descoberta do quê? Ouça isso. Nós descobrimos como Deus é no vale, de uma forma que jamais descobriríamos na montanha. Existem coisas sobre Deus, há aspectos de Deus, há maneiras de Deus que você e eu descobriremos nas mais profundas, escuras, traiçoeiras, mais dolorosas experiências de vale, que nós jamais teríamos um vislumbre na montanha. É assim que a vida é. E Deus se revela no vale de uma maneira que Ele não se revela no pico da montanha. Então teremos um vislumbre de Deus, o veremos de maneiras que não o veríamos de outra forma. Além disso, quando eu penso sobre o que nós descobrimos sobre Deus, nós descobrimos uma intimidade, um senso de quietude. Ele diz que Ele nos levará a lugares de descanso. Ouça-me com atenção. Nos momentos sombrios, obscuros de suas experiências no vale, ali pode haver uma mais incrível, indescritível sensação de paz, descanso e quietude e confiança que somente de mãos dadas com o Filho de Deus poderia experimentar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De paz, quietude e tranquilidade, mesmo quando a caminhada mais sombria, a mais profunda e dolorosa, faz parte da sua experiência. Então, ele diz aqui que vamos descobrir algo. Descobrimos algo sobre nós mesmos. Não apenas sobre Deus, há 1 milhão de coisas que sabemos sobre Deus, mas descobrimos algo sobre nós mesmos. É muito fácil se sentar na igreja, ou sentar em casa, tudo está indo bem, e dizer: eu creio em Deus, sim, é claro que eu creio. Que segurança, sou de Jesus, sublime graça, doce é o som que salva o pecador, eu creio em todas essas músicas. Eu creio na Bíblia de capa a capa. Bem, mas vou te perguntar. Quando a dor chega e o desespero é avassalador, então o que você acredita? Vê, descobrimos coisas sobre nós mesmos, nas experiências mais profundas dos vales. Descobrimos o quanto de coragem real temos. Descobrimos o grau da nossa fé. Descobrimos o nível da nossa fé. Descobrimos se a nossa autoimagem é baseada nele ou no que as outras pessoas pensam. Nós descobrimos o nosso real caráter. Descobrimos se podemos suportar ou não. Nós descobrimos o que o verdadeiro caráter é realmente. Quando passamos por situações que nos deixam totalmente indefesos, sem poder fazer nada a respeito, tudo o que podemos fazer é confiar em Deus, nós descobrimos coisas sobre nós mesmos. Talvez uma dessas coisas que muitas vezes nos gabamos, quando a dor se torna intensa bastante, de repente, deixamos de nos gabar. E o que descobrimos qual é o nosso verdadeiro sistema de valores na vida. Descobrimos as nossas prioridades na vida. E o que acontece, preste atenção, isso é muito importante. Percebe, aqui está a razão por que fazemos descobertas tão tremendas nos mais profundos vales de dor. Eis a razão. Porque Deus tem uma maneira de aumentar o nível de dor até o ponto em que é tão doloroso que nada mais na vida importa. Nada importa. Absolutamente nada importa. Ele simplesmente nos tira de tudo, que nos agarramos, que nos apoiamos. E ele tem uma maneira muito dolorosa de fazer isso. Não estou dizendo que toda dor vem de Deus, simplesmente eu digo que há coisas que ele permite e há coisas que ele inicia. Quer ele permita, quer ele inicie, não faz diferença alguma. Vou te dizer, meu amigo, a experiência do vale virá, porque Deus, ele não vai permitir que seus filhos se apeguem, dependam, confiem, se envolvam, se absorvam, sejam totalmente dominados e permitam que coisas se tornem deuses em suas vidas. Então o que ele faz? Nos coloca na experiência do vale, para arrancar de nós, tirar de nós, cada uma coisa que desafia seu posto de preeminência em nossa vida. E às vezes essas são coisas que nós nem pensaríamos como sendo um desafio para Deus. Mas vê, isso é difícil para nós entendermos. Ele quer que nos apoiemos em nada além dele. Ninguém além dele. Somos filhos e filhas de Deus andando por experiências de vale, aprendendo a confiar nele e nele somente. Então o que ele faz? Ele remove cada uma e todas as coisas, exceto ele mesmo.
E embora seja doloroso e difícil para nós, no final isso acaba glorificando a Deus, porque nos impulsiona em direção a Ele e aprendemos sobre nós mesmos. Não aprenderíamos de outra forma. E Ele nos traz a um senso de dependência dEle, e é por isso que quando passamos por esse período doloroso e percebemos que aquilo vem dEle e não há outro aquilo além dEle, então o que acontece? Mesmo no vale, tranquilidade, calma, quietude de espírito. Então, há descobertas sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Alguns conhecem o propósito de Deus na vida, outros não conhecem. É interessante para mim, quando jovens vieram para a nossa congregação, estudantes da Georgia Tech vieram para a escola, seus pais pagaram sua estadia, seriam engenheiros, administradores, todas essas coisas. Então, algo acontece em suas vidas. O chão cai, eles são empurrados para o vale, e o que acontece é, no vale, quando Deus começa a arrancá-los de tudo aquilo, o que estava acontecendo em suas vidas? Nem sempre é um vale que eles escolheram. Não é um vale, por exemplo, que Deus necessariamente institui ou inicia, mas é um vale. Às vezes, o divórcio de seus pais. Às vezes, um colapso financeiro em seus pais, não podem mais pagar o custo deles. Às vezes, a dificuldade e a adversidade que estão passando. Seja lá o que for. Então, eles vêm dizer, não sei o que Deus está fazendo em minha vida e finalmente através deste vale profundo, escuro e traiçoeiro. Sabe qual a conclusão deles? Deus está me chamando para pregar. Eu resisti porque queria ganhar muito dinheiro, disse para Deus que queria ajudar muitos missionários. Isso é uma mentira do diabo. Quantas pessoas ele disse isso? Vou dar muito dinheiro aos missionários. Missionários, obra missionária, Deus me ajude a ganhar milhões, vou doar tudo para a obra missionária. Vou te dizer uma coisa, se todos que disseram que se ganhassem milhões dariam a Deus, teríamos dinheiro sobrando tentando descobrir o que fazer com ele. Porque não é verdade, Deus não cai nessa mentira de jeito nenhum. Mas quantos daqueles jovens estão no campo missionário hoje, por quê? Porque Deus os enviou ao vale. E foi no vale quando ele tirou toda a esperança de tudo e chamou a atenção deles. E puderam dizer, é isso que tem me chamado para fazer, Deus? Eu consigo ver isso. E às vezes, quando estamos no vale, ele simplesmente afirma seu propósito em sua vida, e o que acontece é que Deus simplesmente te enriquece, te aprofunda, te fortalece e faz que o que você tem feito seja mais eficaz. Mas, vou dizer uma outra coisa. Não é apenas um momento de descoberta, mas um momento de preparação. Agora, preparação não é fácil, pense nisso. Ele nos coloca no vale, lembre-se disso. Ele nunca nos permite passar pelo vale. Ou nunca inicia a experiência do vale sem ter na mente um propósito. Do outro lado desse vale, Deus tem um trabalho, tem um propósito, um plano. É por isso que o vale nunca é um destino. Não no vale ou andando ao redor dele, mas através. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não no vale da sombra da morte. Ele tem um propósito em mente. Agora, o que ele está fazendo no vale? Nos preparando para o propósito, qualquer que seja. Então, o que ele faz? Ele usa as ferramentas que não gostamos. Por exemplo, às vezes é humilhação, às vezes, como ele diz, refinamento, limpeza, purificação, renovação. Na experiência do vale, toda dor, todo sofrimento que sentimos tem um propósito incrível, glorioso, divino por trás de tudo. É por isso que estou chegando ao último ponto aqui. É por isso que o último ponto é tão absolutamente essencial. Porque qualquer que seja seu propósito, que ele esteja permitindo que aconteça, o que faz minha passagem pelo vale proveitosa ou um grande momento de perda dolorosa é como eu reajo. Agora ouça. Há duas formas de reagir, negativamente, ou somos jogados no vale ou entramos lá por nossas próprias circunstâncias. Estamos no vale, como eu respondo? Me rebelando contra Deus. Deus, por que permitiu isso na minha vida? Procuro uma saída. Tento encontrar um pequeno desvio do caminho, subindo algum riacho, em algum pequeno vale, pensando, pode haver uma saída do vale. Nos rebelamos. Nós queremos fugir. Queremos culpar outras pessoas por estarmos no vale. Culpar os outros é sempre um sinal de nossa imaturidade espiritual. Não importa o que aconteça, como chegamos lá. No final das contas, Deus nos permite estar no vale. Então nós reclamamos, temos autopiedade, nós gememos e nós culpamos a Deus, outras pessoas. E meu amigo, enquanto estiver fazendo isso, eis o que acontece.
Sabe como é? É como se Deus parasse com você no vale. Ele ainda te segura pela mão, mas ele para ou ele diminui os passos. Sabe por quê? Porque ele está refinando e purificando e limpando, construindo caráter e mudando e alterando e fazendo o quê? Nos preparando para o que ele tem em mente. Qual é a reação correta? Eis a reação correta. Pai, qual o seu objetivo para a minha vida nessa experiência? Segundo, Pai, como você quer que eu reaja nessa experiência? Pai, tudo o que eu sou, eu coloco diante de Ti, sem nenhuma reserva, sem restrições. Eu sou só Sua propriedade. Em quarto lugar, Pai, tudo o que eu tenho é Seu. Eu abro minhas mãos, pode tomar tudo de mim, pois é tudo Seu. E meu amigo, quando você e eu entrarmos no vale, e essa for nossa reação, o Todo-Poderoso Deus, em toda a sua soberana sabedoria e amor, guiará cada um dos nossos passos através do vale. Em segundo lugar, a dor pode ser quase insuportável, mas a glória do outro lado fará essa dor sumir. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em touch.org.